Oi, oi, terceira série, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Tudo certinho? Chegou a hora mais esperada do dia de hoje, aula de química. Beleza? Tudo tranquilo, gente? Quero que vocês deem uma olhada lá na página 14, na apostila, onde nós vamos começar hoje a falar sobre a função éter, ok? Já falamos sobre 3 funções oxigenadas e hidroxiladas, que são o álcool, o fenol e o enol. Lembra? Falamos nas aulas anteriores. Vamos hoje para a 4ª função oxigenada que nós vamos falar, que é o éter. O éter, ele é uma função derivada da função álcool, pela substituição do hidrogênio, da hidroxila, do OH. Já vou mostrar ali para vocês. Antes, quero que vocês vejam ali na página 14, o textinho que aparece ali para vocês, conexões, né? Esse texto, ele fala um pouquinho sobre a descoberta aí do éter como um anestésico para a realização de cirurgias, né? Então, aí, esse texto, ele mostra aí algumas histórias até um pouco cômicas, né? Se não fosse trágicas, a situação aí onde as cirurgias eram realizadas aí até parte aí do século XIX sem anestesia, né? Ainda conta que em algumas situações as pessoas eram alcoolizadas, eram obrigadas ali a ingerir uma grande quantidade de álcool para que isso diminuísse o sofrimento da cirurgia, né? A dor causada pelo procedimento. E, inclusive, relata nesse texto aqui para nós que alguns cirurgiões, inclusive, costumavam a beber para ter coragem, assim, digamos, de realizar tamanho sofrimento nos pacientes, tá? Nesse texto ainda fala sobre sobre ali a descoberta, né, do éter como uma possível anestesia para as cirurgias, né? Fala sobre um cientista escocês que era médico, professor de medicina, que testava as substâncias. A partir da descoberta do éter, ele começou a testar várias substâncias ali como anestésicos, e aí ele convidava então as pessoas para irem até a casa dele, e inalavam várias substâncias, e aí ele ia observando os resultados, né? E aí, em uma dessas experiências aí, nos jantares que ele realizava, ele conseguiu concluir que o clorofórmio é uma molécula de haleto orgânico que vocês já conhecem lá nos hidrocarbonetos, né? Que o clorofórmio era mais eficaz, inclusive, do que o éter, porque ele tinha um cheiro mais agradável, não precisava de tanto produto, né, para fazer a pessoa se anestesiar, assim, digamos, né, e ela entrava naquele estado narcoléptico por um tempo suficiente para realizar a cirurgia, tá? Então, esse texto, deem uma lida ali, é bem interessante, fiz um resumo para vocês ali sobre esse conteúdo, mas ele é bastante... traz bastante história aí para nós em relação ao uso das substâncias químicas na medicina, nas substâncias oxigenadas, nesse caso aqui do éter, tá? Na sequência, então, ali, tá? Ainda na página 14, traz aqui para vocês que o éter é derivado da função álcool a partir da substituição de um átomo, do átomo de hidrogênio, né, por um átomo de carbono, ou por um grupo orgânico de hidrocarboneto, tá? Então, aqui a apresentação para vocês do que é a função orgânica éter, né? Onde o oxigênio aparece como um heteroátomo. Lembram o que significa isso? Heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio dentro da cadeia, né? Entre átomos de carbono. Então, por isso que ele fica chamado de heteroátomo. Então, o oxigênio é o heteroátomo presente na função éter, tá? Como falei agora há pouquinho, então, ele é derivado da função orgânica, das funções orgânicas hidroxiladas, né? Ele é derivado ali do álcool pela substituição
de uma da hidroxila aqui, do hidrogênio da hidroxila por um outro átomo de carbono. Então, tira o hidrogênio, coloca outro carbono e aí você tem uma molécula de éter, tá? O éter mais comum à disposição aí, né, mais que se encontra mais em comércio, é mais comercializado, mais utilizado, o éter mais comum é este aqui, chamado então de etoxietano, tá? Vocês vão ver que agora muda um pouquinho a nomenclatura, por quê? Porque o éter, ele nomeia os dois grupos, o grupo que está de um lado do oxigênio e o grupo que está do outro lado do oxigênio. Então, os dois grupos, eles são nomeados, por isso a nomenclatura fica um pouquinho diferente, tá? Como que vai funcionar essa nomenclatura aqui? Seguinte, você observa os dois grupos, você vai indicar o prefixo do grupo mais comum, do grupo mais simples, ou seja, do menor grupo, tá? O menor grupo você indica somente o prefixo. Depois do prefixo do menor grupo, você indica o termo oxi, oxi de oxigênio, né? Então, prefixo do grupo mais simples, mais oxi, mais nome do hidrocarboneto mais complexo. Então, assim, voltando aqui no etoxietano, como exemplo. Neste caso aqui, ó, nós não temos um grupo mais simples e um mais complexo, porque os dois são iguais. Então, eu tenho 2 átomos de carbono aqui e 2 átomos aqui. Então, é indiferente, tá? Mas na nomenclatura, ele vai nomear os dois com o prefixo de um grupo, et, de 2 átomos, etil, lembram disso? Et, oxi do oxigênio e etano, o nome do hidrocarboneto do grupo seguinte, tá? Então, como aqui não tinha um grupo menor e um maior, ele colocou o nome dos dois com dos 2 átomos de carbono, et e et, etoxietano, tá? Quando você tem outros, por exemplo, esse seguinte aqui, você tem dois grupos orgânicos. Um grupo você tem o menor e o outro maior. Então, você vai colocar como? Aqui não segue ordem alfabética, aqui segue a ordem de maior ou mais complexo e menor ou mais simples, tá? Então, primeiro que eu coloco aqui, prefixo do grupo mais simples. O grupo menor aqui é o met, 1 carbono. Então, eu coloco aqui, met de 1 carbono, mais oxigênio, oxi, né? E o nome do hidrocarboneto mais complexo. Nesse caso aqui, o que tem mais carbonos é esse aqui com 2, então é o etano, ok? Então, o nome ficou como metoxietano, tá? Mais um exemplo aqui na sequência, tá? Outros exemplos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um átomo de carbono, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3. Sempre observar que a gente não segue a regra assim, quem está antes do oxigênio, quem está depois. A gente segue a regra do menor e do maior grupo, tá? Então, neste caso aqui, o menor grupo, ele está deste lado. Mas este lado é o que vai aparecer primeiro aqui, porque ele é o menor grupo, tá? Então, com 3 átomos de carbono, começa como a nomenclatura? Prop, de 3 átomos. Prop, né? 3 carbonos. Oxi, do oxigênio, e butano, dos 4 átomos seguintes aqui. Nome do hidrocarboneto mais complexo, né? Então, propoxibutano. 3 átomos, 4 átomos, certo? Outro exemplo aqui, né? Ó, eu tenho um átomo de carbono aqui e eu tenho o anel aromático aqui, o benzeno. Na nomenclatura, eu vou colocar primeiro o mais comum, que é um átomo, claro, porque aqui são 6 átomos de carbono, né? Então, eu coloco aqui o met, de 1 carbono, o oxigênio, que está aqui, oxi, e o nome da cadeia seguinte, benzeno, metoxibenzeno, ok? Numa cadeia ramificada, se as duas cadeias forem ramificadas, você vai observar qual é a cadeia maior. Se uma delas somente for ramificada, aquela vai ser a maior, vai ser a mais complexa. Então, você indica primeiro
a mais simples, né? Aqui, por exemplo, ó, tenho 3 átomos aqui de carbono, tenho 3 átomos aqui também, porém essa é ramificada. Então, essa aqui fica sendo a cadeia mais simples, né? E essa mais complexa, tá? Então, prop, 3 átomos de carbono, prop, oxi, do oxigênio, e aí eu coloco o nome desta outra cadeia. Se eu estivesse olhando só a cadeia, né? Ó, só esta cadeia ali, como seria o nome dela? Metilpropano, certo? Então, eu coloquei primeiro o nome desta daqui, o prefixo somente, né? Prop, oxi, e o nome da cadeia seguinte, metilpropano. Propoximetilpropano, certo? Então, sempre observa a cadeia mais simples para depois ir para depois dar o nome final com o hidrocarboneto da cadeia mais complexa, tá? Aí, quero que vocês olhem lá na página 17, tá? Na página 17 tem um exercício. Nós já fizemos ali alguns exercícios, na última aula fizemos o 4. Agora, nós vamos fazer o exercício 5, tá? Não vou colocar as respostas ali para aparecer para que vocês vejam, tá? Então, no número 5, ele está dizendo aqui, ó, escreva a fórmula estrutural, ou o nome, né, no caso, escreva a fórmula estrutural para os seguintes éteres. E aí, vocês têm ali 5 cadeias para desenhar, para fazer da função éter, tá? Na próxima aula, eu volto fazendo a correção desse exercício número 5 aqui. E eu vou pedir para que vocês postem lá no positivo a resolução dele. Se vocês quiserem fotografar na apostila, tá? Só resolve ali, tem o espaço para fazer a cadeia, pode fazer ali na apostila, fotografa e manda lá para mim. Vou abrir hoje lá como tarefa para ser realizada até a próxima aula, que acho que é na quarta-feira. Então, vocês têm aí 3 dias para fazer, certo? Então, são 5, né? Só fazer a cadeinha, tirar a foto. Se estiver errado, depois eu vou corrigir com vocês, não tem problema. O importante é que vocês vão realizando e vão aprendendo já também, tá? Até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre aí as propriedades físicas do éter, ok? Boa semana de estudos, boas aulas aí nessa sequência para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando e estejam gostando, beleza? Até a próxima aula, terceira série.